Povo meu, povo meu, hoje eu vou fazer um vídeo sobre o Vasco, né, referente à Copa Sul-Americana e a tudo que se tem no Vasco, atentado no Vasco nesse momento. Antes, curte, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, faça engajamento, pega hashtags aí do Vasco aí, no Facebook, no Instagram, no Twitter, né, o X agora, no TikTok, e passa esse vídeo para mais vascaínos, ok? Eu vou fazer um vídeo, apesar de eu ser vascaíno, um vídeo neutro, né? Um vídeo de quem está muito de fora, que não visita a CT, não vai em coletivas, não está no estádio, né? Mas que entende muito, não pouco, o momento do Vasco de escolha por competições como o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, pelo Renato Gaúcho, que é um técnico que prefere mais Copas, só que no Brasileiro sempre tenta ter um resultado muito bacana, né? Ele nunca foi um campeão brasileiro, tentou ser no Flamengo e não conseguiu, né? Os títulos daquela passagem do Renato, foi o Rogério Ceni conseguiu, o Jesus antes, o Renato não. Então, ele nunca foi um treinador de título brasileiro, mas chegou muito perto. E na questão disso, ele sabe muito bem que é necessário fazer pontos para não cair, pontos para ir para a Libertadores, pontos para ir para a Libertadores de forma direta e pontos para assim brigar para ser campeão, ok? Então, antes de mais nada, eu vou deixar um recado para vocês. O meu login na RCW TV está lá. Pessoal, eu também tenho contato com Edson Corrêa do Portal Eu Rio. Vou voltar a fazer conteúdos em textos, ok? Para vocês, de informações, não só de futebol, de esporte, mas do que eles precisarem. No próximo semestre, eu vou estar no 6º período de jornalismo. É muito bom eu engajar não só no jornalismo esportivo, mas em outras áreas também, para crescimento e aculturamento. Mas, sobretudo, o foco esporte, eu vou estar me posicionando lá também com matérias para vocês, ok? Então vamos lá, galera. Só antes, deixa eu explicar. O Olímpia empatou com Barracas em 0-0 e agora o Olímpia é líder com 4 pontos. O Audax tem 3 pontos porque venceu o Vasco, o Audax italiano. O Barracas tem 2, se manteve terceiro, e o Vasco tem 1. Então, esse é o grupo G da Copa Sul-Americana. Olímpia Olímpia de Barracas empataram em 0-0. O que está acontecendo com o Vasco e qual é a pergunta que eu faria? O Renato, na coletiva, falou uma frase que está deixando até um influenciador, um jornalista que trabalha com futebol no Vasco, morou em Belfort Roxo, hoje é de Nova Iguaçu, aqui do Futebolaço, que tem Futebolaço podcast, tem uma frase que ele deixou o Dieguinho muito chateado. Ou eu jogo a Sul-Americana e o Vasco cai, ou eu não jogo a Sul-Americana e o Vasco não cai, vai fazer os 45 pontos. Eu sei que pro vascaíno dói muito, já me doeu muito naquela vez, quando o Dagoberto falou em 2015, olha, vamos ver, nós fomos campeão carioca, mas temos que ver nossa realidade e tal, e o Eurico deu uma bronca, expulsou o Dagoberto, e mesmo assim o Vasco caiu. Nenê tentou salvar naquele ano, né, chegando da Europa e não conseguiu. Eu sei que dói muito falar isso para o torcedor do Vasco. Só que desde quando se institucionou, se cresceu muito essa questão da política do Vasco, com as chapas, sempre Vasco e outras, e desde quando se começou uma organização muito ferrenha no futebol com outros clubes, Flamengo, Palmeiras,
com a Crefisa. O Corinthians vê a dívida do estádio, o Corinthians está pagando até hoje, monta times limitados, fica em jejum de títulos, até chegar à Copa do Brasil ano passado. O São Paulo tem muito problema político e tal. Fluminense agora pagando dívida, Botafogo virando SAF, dando certo um tempo e não dando, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Inter. Desde quando se começou muito a falar de profissionalização do futebol, a gente tem que entender etapas, que são todos os tipos de profissionalização. Nesse tipo de profissionalização tem etapas. Tem etapas. O Renato, deixa eu fazer uma pergunta para você, Vascaíno. Se o Renato chegasse aqui e falasse assim, não, olha só, nós vamos botar time reserva no Brasileiro, porque eu jogo Copas, eu sou especialista, eu ganhei Libertadores, ganhei Copa do Brasil, com o Grêmio, com o Fluminense e tal. E cheguei à conclusão que eu vou jogar o Campeonato Brasileiro com um time em reserva, com o Zuccarello, com o Estrela voltando, com o JP, com o Fusato. E vou jogar para valer com o Andrés Gomes, Nuno, David, o Brenner, o Spinelli, o Rojas, o Hugo Moura, o Tietê, o Barros, o Thiago Mendes, a zaga, o Jardim. Eu vou jogar as Copas com esse time titular. Eu vou fazer igual 2006, quando eu cheguei no Vasco, botei um time B, um 3-6-1 no Brasileiro, não caí, e fui com 4-4-2 com Edilson, Valdirão, Moraes, Abedi, e 4 fui campeão daquela Copa do Brasil, perdi para o Flamengo. Se ele fala isso, e o Vasco começa a ficar em 14º, 15º, os outros vão falar, pô, tá arriscado não ser campeão. Pô, o Flamengo e Palmeiras podem, né, como o Dieguinho falou, podem chegar e sair da Libertadores, o Cruzeiro, e o Vasco ser eliminado numas quartas da Copa do Brasil, numa semi, numa final de novo, ser vice para esses times melhores. Pô, tem que jogar a sério brasileiro. Pô, Sul-Americana, campeonato muito longe, é muito time fraco, campo ruim, é time de 13º colocado da Bolívia com campo ruim, altitude. Todo mundo ia reclamar muito, né? Então, o Renato tá assim. Ah, mas é a Copa Sul-Americana, beleza. Ah, mas é um título internacional, 25 anos. Ótimo, eu cobro. O time que entrar, eu vou cobrar o Renato pelos resultados do time que entrar. A questão dele não ter ido viajar, ele falou, pô, jogo quarta, domingo, terça, quinta, às vezes os jogos de quinta estão passando na Globo, na Record, TV aberta. Dá credibilidade, né, em Campeonato Brasileiro você botar o teu time titular na TV aberta. Dá engajamento, dá dinheiro. Então é muita coisa a se falar dentro, mas também fora de campo. Criticar o Renato muito é complicado, porque ele ainda está querendo achar o time, se vai jogar com 3 volantes, se vai jogar com 3 volantes em um meia, se vai jogar com 3 atacantes, se vai jogar no 4-4-2, se o Saldívia roubou a vaga do Cuesta, Cuiabano e Piton do lado, Paulo Henrique e Pometa do outro. Então, assim, é muita coisa para o Renato. A pergunta que eu faria para o Renato numa coletiva não é sobre o que ele vai brigar. Na questão do brasileiro é o seguinte, Renato, você quer fazer 45 pontos até a rodada de número 20, até a rodada de número 25, até a rodada de número 30? Porque dependendo disso, por mais que eu fique chateado e ele fale assim, até a rodada de número 25, que aí são 45 em 75 pontos, e as outras 3 rodadas, os outros 39, né, e não vai ganhar, né? As 3 rodadas, não vai de 45 a 75, mais 9, 84 pontos, não vai fazer. Por mais que eu fique chateado, ele tem uma questão ali. Se ele estiver na Sul-Americana até o final, com esse time reserva, e depois ter que botar o time titular. Se ele estiver na Copa do Brasil até o final, querendo ou não, ele está fazendo muito na possibilidade dele. E aí tem uma outra questão que o Vasco tem muito, desde o Júlio Brandt, desde a Crefisa, é isso. Crefisa,
Marinax, agora Marco Lamáquia. 777 comprou e deu errado. Aí é SAF, é clube empresa. Mas também como Marinax ou como Lamáquia, mas promessa de 5 bilhões de reais para botar no Vasco, independente de ganhar ou perder do Leve. O Leve não deu, né? Lá o que ele tinha com alguns empresários não deu pro Salgado, depois de perder a eleição, arrumado aquele tumulto todo. O Vasco vive muito disso. Gente, cada passo de uma vez. Vamos ver o quanto que o Pedrinho está pagando de dívida. Vamos ver o balanço lá do Rodrigo Capello, do pessoal do Sport TV, da ESPN. Ó, a dívida do Vasco é 1 bilhão e 400, caiu para 1 bilhão. Boa, Pedrinho. Segundo ano que vem, o Pedrinho vem de 1 bilhão, caiu para 900 milhões. Boa, Pedrinho. Vamos ver se sempre o Vasco vai ficar em 2027 sendo reeleita. É isso que tem que se pensar muito, não é varinha de cordão, patrocínio de uma bet milionária, Nike veio e vai dar dinheiro. Não, é trabalho. Querendo ou não, é trabalho. Querendo ou não, é trabalho. Eu lembro do Rica Perrone falando do negócio do Arias. Isso me incomodou muito porque eu cobri do Fluminense, queria esse posicionamento do Fluminense. O Fluminense até ganhado o Libertadores de 3 anos atrás. Ano passado chegou em 2 semifinais de Copa do Mundo de Clubes como é que é? Semifinal de Copa do Brasil, eliminado pro Vasco. Eu perguntei, mas calma aí, como é que o Fluminense não tem dinheiro para comprar o Arias? Dois lá com o Palmeiras. É que o Fluminense ainda tem 826 milhões de dívidas. Ainda não pagou tudo. Daquele trabalho lá de 2017 com o Mário Bittencourt e tal, ainda não, né? Não pagou. Então tem que ter muita paciência, vascaíno. Tem que ter muita calma nessa hora, como diria o poeta Xande de Pilares, meu avô Hélio, botafoguense. Pô, cara, é muita coisa a se resolver no clube de regatas Vasco da Gama. O Renato está tentando solucionar uma questão. Até a 19ª rodada, quando bater 57 pontos, eu quero ter 28, 29, 30. Pode dizer assim, eu vou conseguir 15 tranquilamente da 20ª, 38ª e não vou cair. E aí depois eu vou ver como é que eu estou nas Copas. Copa do Brasil principalmente e Copa Sul-Americana. Todo mundo quer que o Vasco seja campeão intercontinental. Agora, nós somos o Botafogo da vez. Porque todo mundo, eu acho que tirando o Santos, que foi lá em 2010, mas todo mundo ganhou um título importante. De 2011 para cá, acho que tirando o Santos Internacional, né? Santos ganhou em 2011 também a Libertadores, tal, a Recopa. O Inter está desde 2010 também, mas é muita gente ganhando. Nós somos o Botafogo hoje, patinho feio, só que nós temos que se reorganizar. Querendo ou não, é isso. É o Vasco, é isso. É reorganização. Sem Crefisa, sem Lamarca, sem nada. Se vier, beleza, mas vai pagar a dívida ou vai tapar aqui o sol com a peneira para quando sair deixar um buraco, um rombo maior. E isso se reflete dentro de campo. Acho que o Renato está pensando muito dentro de campo. O que eu quero saber do Renato é o esquema tático. É quem vai compor o elenco dos que estão ali agora. Eu falo Carlos Cuesta, Alan Saldívia, Rojas, Spinelli, Brenner, David, Andrés Gomes, Nuno Moreira, Marino Inestrusa, que está todo mundo se irritando com ele, Thiago Mendes, como é que vai jogar? É isso que eu quero saber. Piton Cuiabano, Paulo Henrique Puma. É isso que eu quero saber, dentro de campo. Se vai brigar por Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato de São Januário, da Barreira do Vasco, Copa Rio, não importa. Mas briga por um título tendo as condições de brigar. Agora, ficar falando que o Vasco está se apequenando, o Eurico apequenou o Vasco. E a gente está tentando há tempo. O Roberto tentou em 2011, gerou uma dívida enorme. O Brant está tentando há tempo. O Salgado tentou pagar um pouco a dívida para fazer um dia o Vasco maior. Agora o Pedrinho com sempre o Vasco que era do Brant. Estamos tentando. Eu quero ir no estádio ver o Vasco jogar e ver o Vasco gigante para 80, 90 mil pessoas.
ou no máximo 80, já que não pode fazer mais de 80 hoje, estádio no futebol do Brasil, 80 mil. Eu quero muito, mas é para refletir. É com calma, Dieguinho. É com calma. Valeu, Vascaíno. Né? Cobrar do Renato. Aí ele foi infeliz ao falar em 45 pontos, 47. Hoje eu entendo. Tem um amigo meu, tem um bar aqui no meu bairro, no bairro que eu frequento, ele fala, o Maurício, eu brinco com o Maurício 4,7, Maurício 47. O Vasco tem que fazer 47 pontos. Hoje eu entendo muito que primeiro todo clube tem que fazer isso para depois almejar, galgar, como diz o Maurício, coisas maiores. Valeu, galera. Fui.